antes de entrarmos na exposição do texto, 2 pontos que são os mesmos de hoje de manhã. Primeiro, a igreja é composta de pecadores como vocês e como eu. A graça de Deus consiste nesse mundo em nos livrar da culpa do pecado e gradativamente nos livrar do domínio do pecado. Mas a libertação da presença do pecado só acontecerá na glória, quando o Senhor Jesus vier ou se nós morrermos antes. Isso significa que até o último suspiro seu, você vai estar lutando contra a sua natureza pecaminosa, contra o pecado que ainda habita em você, ou usando a linguagem bíblica, contra o velho homem que está em nós. É uma luta que vai durar a vida toda. Você está salvo se você crê em Jesus, você está perdoado por Deus se você o recebeu como Senhor e Salvador, você faz parte da família de Deus se já se arrependeu e recebeu a Cristo como seu Senhor. Contudo, ainda temos uma luta pela frente, uma guerra pela frente, que é contra a nossa natureza pecaminosa. E infelizmente, às vezes ela prevalece. A Bíblia não contempla a possibilidade da perfeição, ou seja, de alguém, após ter sido salvo, viver uma vida de santidade completa em que ele não peque mais. A Bíblia não contempla essa possibilidade. A Bíblia continua nos tratando como pecadores, mesmo depois que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pecadores redimidos, pecadores perdoados, mas ainda pecadores. Portanto, e sem querer diminuir a seriedade do pecado, nós não deveríamos ficar surpresos ou escandalizados ou horrorizados quando algum entre nós cai em pecado, ou quando nós caímos em pecado. Eu não estou querendo diminuir a seriedade do pecado. Eu estou dizendo que a Escritura, a Bíblia, ela olha, ela visualiza a igreja, ela se dirige à igreja na expectativa ou na perspectiva de que somos pecadores sujeitos a pecar e que isso vai acontecer. Vai acontecer com você e vai acontecer comigo. Então essa é a primeira coisa. Segunda, e é derivada dessa primeira, do jeito como a Escritura coloca essa situação, o problema não é o pecado, já que ele é esperado, entre aspas, que vai acontecer. O problema não é o pecado. O problema é como nós lidamos com o pecado. Ou colocando de outra maneira, o problema não são os nossos pecados, mas os nossos pecados não tratados. Os pecados não resolvidos, não encarados. Então, esse é que é o problema. E eu tenho plena convicção de que boa parte dos problemas que acontecem numa comunidade, numa família, ou no casamento, ou como indivíduos, está exatamente nisso. Que nós não tratamos o pecado, os nossos erros e os erros dos outros, como a Escritura diz, como a Bíblia diz. Porque se nós fizéssemos como a Escritura diz, o potencial que o pecado tem de estragar seria minimizado. Ele é inevitável, mas nós podemos minimizar os efeitos dele. Como fazer isso? Fazendo o que a Escritura nos diz, no caso de quando um irmão peca contra mim, ou quando eu peco contra um irmão. Hoje pela manhã nós vimos a orientação do Senhor Jesus, quando alguém peca contra mim. Então, o que é que eu tenho que fazer quando alguém peca contra mim? Eu não vou perguntar se vocês decoraram não, tá? Então eu vou repetir para vocês. Você vai primeiro falar com a pessoa, não fala com ninguém, vai falar com a pessoa primeiro. Nada de botar no Facebook, tem gente que não presta na igreja, nada disso, tá? Nada disso. Vai falar com a pessoa. Se a pessoa te ouvir, se ela se arrepender, ou o assunto ficar claro, morreu o assunto, ninguém precisa saber. Se a pessoa não ouvir e o assunto não ficar esclarecido, volta e dessa vez traz 2 ou 3 pessoas de integridade reconhecida e trata o assunto também, outra vez. A pessoa pode se arrepender ou mudar de ideia, ou o assunto pode ficar esclarecido na segunda vez. O assunto morreu ali, ninguém precisa saber, além daquelas pessoas. Somente depois disso é que o assunto tem que ser trazido para ser tratado pela liderança da igreja. E aí, se essa pessoa não quiser ouvir a igreja, a orientação da igreja, através dos seus pastores, presbíteros, então, infelizmente, ela terá que ser excluída da igreja. É assim que deve ser tratado, dessa maneira.
E se nós fizermos como a Escritura diz, Cristo promete estar conosco. Nós lemos pelo menos 3 promessas dele. O que vocês fizerem aqui será ratificado no céu. O que vocês pedirem juntos eu vou conceder. E se vocês estiverem unidos nesse propósito, eu estou no meio de vocês. Cristo prometeu sua própria presença em todo esse processo, porque Ele quer conosco resolver o problema do pecado, resolver os estragos que o pecado pode trazer. Mas agora e o contrário? E quando sou eu que peco contra alguém? Então o Senhor Jesus também nos deixou orientações a respeito desse assunto, quando Ele estava no Sermão do Monte, tratando de expandir o significado de alguns mandamentos. No caso aqui é o 6º mandamento. No verso 21, ele diz à sua audiência, as pessoas que estavam ao seu redor, aos seus discípulos: ouvistes que foi dito aos antigos. Ele está se referindo à lei de Moisés, e ele está citando particularmente Êxodo 20:13 e Deuteronômio 5:17, que é o 6º mandamento: não matarás. Está na lei de Deus, é um dos 10 mandamentos. Não matarás, e vocês ouviram isso, diz Jesus. E vocês ouviram também o que está em Deuteronômio 5:17: quem matar estará sujeito a julgamento. Foi isso que Moisés disse, que quem tirasse a vida do seu próximo, teria a sua própria vida tirada pelo seu semelhante. Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei. E os judeus sabiam disso. Jesus agora, no verso 22, com a sua autoridade como sendo aquele que deu a lei, a expande e lhe dá uma conotação interior. Na compreensão judaica, não matarás significa matar alguém fisicamente. Porém, aqui o Senhor Jesus explica que esse mandamento alcança não somente a atitude física, mas ele também contempla a morte por palavras. Nós quebramos o 6º mandamento na interpretação de Jesus, não somente quando pegamos uma arma e atiramos em alguém, ou planejamos a morte de alguém e fazemos com que ela aconteça. Nós quebramos o 6º mandamento nas seguintes circunstâncias, que ele diz aqui: irá-se sem motivo contra seu irmão, proferir um insulto e chamá-lo de besta, de anta, de tolo, ou seja, de uma palavra derrogativa, você insultar a pessoa. Então, quem faz isso, Jesus disse, quebrou o mandamento que diz: não matarás. Não matarás. E de fato as palavras têm um efeito, ou têm um poder muito grande para matar. A nossa filha mais nova, a Aninha, ela estava aprendendo a andar de bicicleta, me lembro lá num dos parques de São Paulo, e ela sempre foi grandona, não é? Ela tem quase a minha altura, e a gente chamava de Aninha, não sei porquê, mas e a Aninha estava aprendendo a andar de bicicleta com aquelas 2 rodinhas de lado, né? E ela estava devagar nisso aí, andando e aprendendo. De repente uma menina mais velha, mas pensando que a Ana era mais velha por causa da idade, passa por ela andando de bicicleta sem rodinha e diz: puxa vida, tão grande andando ainda de rodinha, parece que é besta. E aquelas palavras entraram como uma flecha no coração da Ana. A Ana nunca mais quis andar de bicicleta. Só agora, depois de moça, é que ela venceu isso aí. Toda a sua adolescência passou debaixo daquelas palavras de humilhação. Eu fico pensando nas crianças que são humilhadas na escola pelo bullying. Aqueles meninos ou aquelas meninas que fazem da criança motivo de chacota. Isso é morte, gente. As palavras matam. O marido que vira para a esposa: você não vale nada, nada que você faz presta. Ou a mulher que em público desmoraliza o marido. Isso acontece. A mulher em público desmoraliza o marido, expõe o marido. Ou nas relações trabalhistas ou pessoais, quando nós fazemos isso aqui, insultamos, menosprezamos, ridicularizamos, condenamos. O Senhor Jesus diz que é a mesma coisa de você matar. Diante de Deus você já quebrou esse mandamento quando você faz isso. É claro que o pecado é o mesmo, o mandamento quebrado foi o mesmo, as consequências são diferentes.
Se você tirar a vida fisicamente de alguém, você está sujeito ao processo penal correspondente. É claro que você insultar alguém, você irar-se contra uma pessoa no seu coração, você fica com ódio daquela pessoa, mágoa daquela pessoa, ressentimento daquela pessoa, não haverá a mesma consequência, mas consiste na quebra do mesmo mandamento dado pelo mesmo Deus. Tanto é que Jesus diz: quem sem motivo se irá contra o seu irmão, quem lhe proferir um insulto ou menosprezá-lo chamando de tolo, em aramaico a palavra raca, que era uma palavra traduzido hoje seria seu imbecil, alguma coisa assim. Quem fizer isso, Jesus diz, pode não estar sujeito ao julgamento humano, mas um dia ele estará sujeito ao inferno de fogo. Deus haverá de trazê-lo a julgamento, e Deus haverá de ajustar contas, porque as palavras elas têm o poder de matar, elas têm o poder de destruir, de humilhar, acabar com reputações, acabar com relacionamentos, acabar com casamento, acabar com o bom andar da vida da igreja, quando as palavras são ditas impensadamente, quando as palavras são ditas no calor da raiva, elas têm esse poder. E palavras ditas, elas são como penas soltas ao vento. Uma vez que você soltou, você nunca mais pega de volta. Muito difícil. Por isso o Senhor Jesus coloca nessa categoria, dizendo, você quebra o 6º mandamento. Aqui quando ele fala da ira, você percebe que há uma qualificação que é irar-se sem motivo contra seu irmão. Está entre parênteses porque em alguns manuscritos gregos mais antigos não há a expressão não aparece, creio eu, porque algum copista pulou a linha e todo mundo sabe como é fazer cópia, você acaba esquecendo uma palavra ou outra, então talvez uma dessas cópias foi a que foi preservada, mas faz sentido irar-se sem motivo, porque às vezes há motivo para ficar irado. Existe uma ira santa e uma ira justa, que é uma indignação quando o nome de Deus está sendo afrontado. E aí é pecado você não fazer nada. Você está vendo o nome de Deus sendo afrontado, você está vendo o nome de Cristo sendo afrontado, e você não está nem aí, você não sente nada. Nós devemos ser como um cachorro quando vê o seu dono sendo atacado. A gente parte para defender. Essa é uma ira santa. Quando a gente vê o nome de Cristo, o nome do Evangelho, sendo de alguma forma vilipendiado, pecado é você ficar calado, omisso, baixar a cabeça e se acovardar, porque há uma ira justa. Mas aqui não está falando dessa ira justa, está falando da raiva, que geralmente é fruto do ressentimento, da frustração. Você se sente injustiçado, magoado por um irmão, alguma outra pessoa, alguma pessoa do seu relacionamento. O Senhor Jesus diz que abrigar esse sentimento no seu coração e deixar que ele domine a sua vida, suas palavras, a ponto de você proferir insultos e coisas que tais, isso aí é quebra do mandamento, não matarás. E você está sujeito ao tribunal de Deus, você está sujeito ao inferno de fogo. E essa é a má notícia. Jesus Cristo nunca minimizou a existência do inferno. Ele foi a pessoa que mais falou a respeito da realidade do inferno, embora sendo amor. Todavia, ninguém no Novo Testamento falou mais do inferno do que a pessoa de Jesus. E ele aqui coloca o inferno como sendo uma possibilidade para pessoas que usam a sua língua para matar os outros. Para matar os outros.